A história da Autoviação 1001 Limitada. Gelson da Costa Antunes, 1947. Na manhã do dia 9 de fevereiro de 1993, o diretor-presidente da Autoviação 1001, Gelson da Costa Antunes, recebeu Rúbio Gomora para um longo depoimento, tendo Rúbio lhe pedido que falasse de sua trajetória na atividade de transporte de passageiros por ônibus. O empresário começou com uma observação. Não é muito fácil a gente contar em poucas palavras uma história que durou até aqui cerca de 53 anos. Mas eu diria que minha história é uma parte bastante parecida com a de quase todos os fundadores de empresas no Brasil. Atualmente, nosso sistema tem uma vida em torno de 50 anos e por isso me considero um fundador, igual a muitos outros. Naquela época, começamos sem recursos técnicos nem financeiros e até sem condições satisfatórias, já que as rodovias eram todas caminhos de chão natural. Naquela época, uma empresa não era administrada, era arrancada do chão para quem quisesse a conduzir. Este foi o meu começo. Gelson Antunes ainda não havia completado 20 anos quando, em 1947, tendo como sócio um de seus irmãos, comprou da famosa Aviação Cometa um pequeno ônibus usado. Era um Chevrolet 1946 movido a diesel e, apesar de quase novo, tinha sido desativado quando a empresa passou a utilizar ônibus importados. Em função da sociedade com o irmão, Gelson sempre teve o cuidado de se referir a esse veículo como meio ônibus. Mas já nessa primeira compra mostrou que tinha opiniões firmes e entendia de mecânica, tanto assim que a primeira coisa que fez no veículo foi tirar o motor a diesel e instalar o motor a gasolina. Queria, conforme ele explicou, ter um carrinho limpo e arrumadinho. Apesar de muito jovem, já havia trabalhado sucessivamente como cobrador de ônibus, aprendiz de eletricista e aprendiz de mecânico. Gelson nasceu em 9 de novembro de 1927, em Pico de Itaboraí, município de Itaboraí, Rio de Janeiro. Com apenas 8 anos de idade, ajudava seu pai em um armazém de propriedade dele. Aos 9, o negócio do pai era uma quitanda e Gelson trabalhava lá. Aos 12 anos, o menino ficou órfão de mãe e foi morar com um dos 2 irmãos, que tentava ganhar a vida transportando passageiros. O pai casou-se novamente e ainda teve outros 4 filhos, além dos 13 do primeiro casamento. Gelson continuou trabalhando, já agora como cobrador em uma empresa do irmão chamada Viação Popular, na cidade de Niterói. Acompanhou durante quase 8 anos, enquanto ele vendia e comprava outras pequenas empresas de ônibus, até que decidiram se associar na aquisição daquele pequeno ônibus da Cometa. Depois que o veículo ficou do jeito que Gelson queria, foi agregado à frota da Aviação Niterói e começou a rodar. Metódico, econômico e determinado, o rapaz reuniu em pouco menos de 6 meses o dinheiro necessário para quitar toda a dívida correspondente à carroceria e ao motor. Tanta eficiência, no entanto, pareceu aborrecer o dono da Niterói. Seus ônibus viviam enguiçando, enquanto o carro agregado praticamente não quebrava. As diferenças estavam no motorista e no mecânico, que, por sinal, eram a mesma pessoa. Gelson dirigia, consertava e fazia a manutenção do carro que rodava quase sem parar. Diante, porém, do desagrado da empresa parceira, os 2 irmãos desfizeram um acordo e venderam o Chevrolet, recebendo uma entrada de diversas promissórias. Gelson não ficou muito tempo sem o veículo. Tendo se mudado para Macaé, no interior do estado, usou sua parte da entrada e das promissórias para comprar outro ônibus, desta vez bastante usado e com capacidade para 20 passageiros. Com ele, abriu a empresa Aviação Líder, foi ao DER e requereu permissão para operar uma linha entre Macaé e Quissamã, no interior do estado do Rio de Janeiro. Obteve uma autorização precária por 60 dias e, decorrido esse prazo, a permissão definitiva. Seguiu trabalhando em média 12 horas por dia. Precisava pagar as prestações, o que conseguiu em mais ou menos 6 meses.
Em seguida, comprou um segundo veículo, desta vez em ferro velho. Fez ele mesmo a reforma, requereu e obteve autorização para explorar a linha Macaé-Conceição de Macabu e contratou um motorista. O lance seguinte decorreu de um pedido do próprio órgão municipal responsável pelo transporte de passageiros, que lhe confiou a operação de sua terceira linha, Macaé-Tapera. Depois, a linha foi estendida ao Alto de Tapera. Era muito movimentada. O ônibus de Tapera virou assunto de comentários em toda Macaé, em sua maioria elogiosos à ousadia e persistência do jovem Gelson. Porém, a sua aviação líder começou a incomodar os motoristas de praça e de caminhões que transportavam passageiros na cidade. Um dia, alguém deitou boa quantidade de sal e areia no tanque de combustível do ônibus e o motor fundiu. E o episódio valeu a Gelson um conselho precioso dado pelo seu irmão. Agora, ao invés de comprar um carro velho, você compra um carro novo. Assim marca logo a sua posição. Na mesbla, estava à venda um ônibus com a qual o Gelson nunca ousara sonhar. Acompanhado do irmão, foi até lá para admirá-lo. Era um Chevrolet a gasolina, modelo quadrado, e não teve dúvida. Fez a compra para pagar em prestações. Foi o primeiro ônibus 0 km emplacado em Macaé, um acontecimento na cidade. Além de operar a linha regular, frequentemente era alugado para casamentos, batizados, festa de aniversário. Naquela altura, Gelson já havia contratado 2 motoristas. Ficava na manutenção e cobria as folgas dos 2. Os negócios iam bem e corria o ano de 1950. Apesar de mal haver passado 22 anos de idade, Gelson, órfão desde os 11, sentia-se muito só e decidiu-se casar-se. Sua primeira filha nasceu nesse mesmo ano. Tive notícia que ela estava nascendo em Niterói e eu não podia me deslocar para ir vê-la, porque estava encarregado de fazer o transporte dos convidados da festa de inauguração da usina central de Macabu, em Tapera. Quando terminou a festa, eu, empresário de ônibus, é que tive de implorar uma carona no trem especial das autoridades para poder ir ver a minha filha. E isso só aconteceu a 1h da madrugada do dia seguinte. Fui ver a minha primeira filha já com 20 e poucas horas depois de nascida. Em 1951, buscando alternativas de expansão, Gelson procurou os sócios fundadores de uma empresa intermunicipal que tinha várias linhas na região, uma inclusive em Macaé, e fez a eles uma proposta inusitada. Queria comprar um único horário da linha entre Macaé e Niterói, que ele se propunha a atender com seu ônibus Chevrolet 1950. Os portugueses Cortês e Olegário ouviram, acharam estranho e, obviamente, disseram não. Foi esse o primeiro contato daquele pequeno empresário com a Autoviação 1001. Diante da recusa, decidiu vender seus 3 ônibus e as 3 linhas de Macaé para tentar um novo negócio em Niterói ou no Rio de Janeiro. Por coincidência ou ironia do destino, acabou adquirindo a mesma aviação Niterói, onde havia agregado seu meio ônibus. A diferença é que agora dispunha de capital suficiente para comprar toda a empresa, além da sua competência de mecânico para encarar de frente a envelhecida frota de 12 ônibus. Sucedeu então outro episódio que Gelson relembraria ao longo de toda a sua existência e que citava toda vez que queria oferecer a algum jovem uma lição de vida. Naquela época, tinha apenas 23 anos de idade. O grande sucesso da minha vida foi alavancado por um acidente em que tive a perda total de um ônibus. Eu havia comprado o veículo 0 km com financiamento, mas sem seguro. O seguro era obrigatório, mas o gerente da mesbla, muito amigo de meu irmão, a meu pedido, aceitou vender o veículo sem a cobertura de uma seguradora. Vendi esse ônibus novo, junto com uma linha, mas 39 dias depois, o ônibus se envolveu em um acidente com um trem. Houve mortos e feridos. Entre os mortos estava o próprio comprador do ônibus. Ele perdeu a vida. Eu perdi toda a parte que ainda precisava ser paga. Na avaliação de Gelson e de seu irmão, o maior problema não era a perda total do veículo,
mas o fato de o episódio colocar em jogo o cargo daquele gerente que fora tão atencioso com ele. Havia a possibilidade de vir a ser demitido por não ter cumprido a norma relativa ao seguro. Gelson procurou a Mesbla e, quando lhe perguntaram como pretendia proceder com as promissórias restantes, correspondentes a mais de 80% do valor de um veículo que não existia mais, não teve dúvida e respondeu: pagaria nos vencimentos todas as parcelas. Perguntou apenas se eles concordavam que seu irmão avaliasse as promissórias como garantia de quitação da dívida. Quando meu irmão deu o aval, tomei aquilo como ponto de honra e paguei todos os títulos antes dos vencimentos. A única coisa que eu não imaginava é que esta seria a maior alavanca do meu sucesso. Nunca mais tive problema de crédito para comprar nada. Se a Mesbla não tinha o veículo que eu queria ou na quantidade desejada, eu me dirigia a qualquer outra firma, como a Schindler Adler, por exemplo. Aí eles telefonavam para a Mesbla, informavam que eu estava querendo comprar 2, 3, 4, 5 ônibus e o gerente da Mesbla em Niterói, Domício Correia, respondia: venda para o Gelson e receba com a gente. Esse fato aconteceu na minha vida, não estou contando por ouvir falar. A compra da aviação Niterói, como pretendia Gelson, foi o ponto de partida de uma fase de crescimento real dos negócios. Concluiu que não precisava se limitar à expansão vegetativa dos serviços. Podia, ao mesmo tempo, adquirir empresas, organizá-las, fazer com que se tornassem rentáveis. Transformadas em cooperativas, elas logo eram passadas adiante. Assim, acumulou capital para incorporar as empresas Expresso Rio Bonito, Expresso Itaboraí e a transportadora Ivani. Também fez um ensaio de diversificação, montando uma concessionária Volkswagen. Além disso, criou uma empresa de maior porte, Aviação São José, que alguns anos depois, em 1963, já era a maior do estado do Rio de Janeiro, com frota de 68 ônibus. Decidiu então tentar o transporte interestadual de passageiros, fundando a Aviação São Paulo-Niterói. Exatamente na sexta-feira da Semana Santa de 1963, a nova empresa iniciou a operação de sua primeira linha interestadual, ligando as cidades de Niterói e São Paulo. Era uma maneira de correr pela rota provavelmente mais rentável da época, a Via Dutra, onde os vistosos ônibus da Aviação Cometa e do Expresso Brasileiro desfilavam sua supremacia. E como ainda não existia a ponte Rio-Niterói, a Aviação São Paulo-Niterói tinha de fazer um contorno de quase toda a Baía de Guanabara para cobrir a linha. Levei 11 anos fazendo o contorno da Baía de Guanabara, até que com o advento da ponte fomos autorizados a passar por ela. Foram 11 anos de luta e de muito sacrifício. Aquilo deixava em nós uma sensação de muita inferioridade em relação ao Rio de Janeiro, pois a volta que dávamos dava em 80 quilômetros a viagem e encarecia a passagem em 20%. Além disso, tínhamos uma frequência muito baixa. Eu diria que foram 11 anos de abnegação. Abnegação da qual Gelson Antunes jamais se arrependeria, porque cada dia nesse caminho significava um novo passo no sentido do crescimento e o fortalecimento de seus negócios. Contornando dia após dia a Baía de Guanabara, ele não se descuidava de observar o mercado. Em 1968, comprou não apenas um horário, como havia proposto quase 2 décadas atrás, mas a Autoviação 1001 inteira. Foi a 6ª empresa que comprei. Era proprietários 2 portugueses, Cortês e Olegário. A história da 1001 é a seguinte: eles me disseram que a empresa nasceu com eles na cidade de Jundiaí, São Paulo, em 1946, como empresa de transporte de carga. O primeiro caminhão que eles compraram na época recebeu emplacamento do Detran com placa 1001, e assim a placa acabou dando nome à empresa. Na época, portanto, Gelson Antunes já era dono de outras 5 empresas de ônibus e de uma concessionária Volkswagen. Decidiu vender a concessionária e promover a fusão das demais empresas, criando uma holding. Permaneceu apenas o nome da 1001.
Muita gente pensa que a 1001 foi um cogumelo que brotou do chão. Não, quando eu comprei em 1968, ela já operava transporte no estado do Rio há quase 30 anos. No grupo não era a maior, tinha 55 carros, mas na hora em que houve a fusão, ela deixou de ser uma empresa de 55 carros para ser uma empresa de 200, 300 carros. Anos depois dessa experiência, Gelson da Costa Antunes ainda afirmava que o crescimento via fusão pode render prestígio, mas também tem as suas desvantagens. Na conversa de Gelson com Rubio Gomara, em fevereiro de 1993, já fazia mais de 15 anos que a Autoviação 1001, a cada ano, invariavelmente figurava entre as 10 maiores empresas brasileiras de transporte interestadual de passageiros do Brasil. Contudo, o empresário insistiu em deixar claro que não estava preocupado em fazer dela a maior ou a melhor. Queria sim que a 1001 alcançasse a dimensão que lhe fosse possibilitada pelo mercado e pela preferência dos passageiros. A frota da companhia chegara então a 500 ônibus e ele empregava cerca de 2.200 colaboradores. O mais significativo, no entanto, era a diversidade das atividades inicialmente abrigadas sobre o guarda-chuva 1001. Atividades essas que depois haviam alcançado plena e total autonomia: transporte de carga líquida, transporte de carga seca, turismo, fretamento, pecuária, construção e participação societária no ramo de distribuição de bebidas e alimentos. Naquele dia, do alto dos seus 65 anos de idade, Gelson da Costa Antunes também fez um exercício de futurologia, só que absolutamente equivocado. Acho que com essas duas últimas iniciativas, a construtora e a empresa de pecuária, encerrei meu compromisso de atividade profissionais. Daqui para frente fica por conta dos meus herdeiros. Nada mais distante da realidade e de tudo que o empreendedor ainda viria a realizar nos anos seguintes. O compromisso com as atividades profissionais permanecia. Embora ele tivesse encerrado o seu depoimento com as palavras de quem se sentia realizado e estava perfeitamente em paz com a própria consciência. Em 1993, por ocasião de seu depoimento, Gelson Antunes talvez não imaginasse quanto ainda lhe caberia realizar no setor de transporte rodoviário de passageiros e em outros segmentos de negócios. Até que se concluísse a década de 1990. Ele ainda iria adquirir várias empresas, entre elas a Rápido Ribeirão Preto, a Autoviação Catarinense e a Macaense. Já no século XXI, entre o fim de 2001 e o início de 2002, com 75 anos de idade, também compraria a empresa criada por seu amigo pessoal, Tito Macioli, legenda no transporte rodoviário de passageiros. Aviação Cometa, que ele aprendera a admirar desde os seus tempos de juventude. Em suas mãos, a companhia tomou um impulso ainda maior. Todas as companhias adquiridas mantiveram seus nomes e continuaram funcionando de maneira independente. Para administrá-las, inclusive a Autoviação 1001, o empresário criou a Holding JCA. A holding é a minha cabeça, já dizia o seu Gelson em mais uma das suas famosas frases. 7 empresas, 7 histórias, milhares de famílias, milhões de passageiros. Ainda que cada uma das empresas tivesse a sua própria administração, precisava de alguém que enxergasse e entendesse o caminho de cada uma delas e do grupo. Seu Gelson contava com a participação dos familiares já bastante presente nas empresas. A Holding JCA Participações Limitada. O sonho do seu Gelson era reunir em um só lugar a administração de todas as empresas do grupo. E para isso, ele comprou um terreno de 130 mil metros quadrados no bairro da Figueira, em Niterói. A sede da empresa foi inaugurada no dia 9 de julho de 1979, no bairro da Figueira, em Niterói,
Eu tive a oportunidade de estar nessa sede em uma ocasião em 2015, quando fui junto com o empresário Josmar de Oliveira, da Spiritrans, quando ele tinha acabado de comprar um ônibus da 1001. Foi a primeira vez que eu pisei lá, inclusive vi de perto esse ônibus que você já viu aqui no vídeo, da Aviação Líder. E também andei entre o pátio e toda a estrutura, né? E naquela época tinha um mar de ônibus à venda. Muitos ônibus, inclusive ônibus de 2 andares. E você, conhece a garagem da 1001? Já trabalhou? Quais as suas histórias com a empresa? São muitos fatos históricos. Nem todos eles são possíveis de ser colocados aqui nesse vídeo, mas você pode deixar a sua participação, contribuindo com histórias, as suas experiências de trabalho ou de viagem junto com a empresa 1001 que está fazendo aniversário. Deixa aqui seu comentário, deixa seu like, se inscreva no canal Rádio Ônibus e compartilhe esse vídeo. Tem mais fatos históricos importantes ainda nesse vídeo. Fique até o final. Gelson da Costa Antunes morreu no dia 31 de julho de 2006, em consequência de acidente automobilístico. Na manhã do dia 30, dirigia seu carro na rodovia Niterói-Manilha, quando derrapou e saiu da pista no quilômetro 293, sentido Rio de Janeiro, em Itaboraí, cidade onde nasceu. Estava com 78 anos e continuava comandando um grupo empresarial com atuação nos ramos imobiliário, de turismo, de transporte aquaviário, de agropecuária, de táxi aéreo e principalmente de transporte rodoviário de passageiros.